é um argissolo. Pera aí, professor, pera aí. Calma aí. Cuidado. Tá caralho. Ei, Babrila. Cuidado aí. Pode largar? Tá bom, então. Acostumado já. Então esse aqui é um argissolo conhecido antigamente como pó disólico. Pó disólico não existe mais, agora é o argissolo. Tá? Por ali, ó. Ei, Rapaz, vou... ali, ó. Foi lá, ó. Ei, Macaulay. Macaulay. Pode descer. Você chama de Macaulay. Olha a menina, vai cair. Olha ela pra trás pro lance. É um solo mais novo em comparação com o latossolo que nós vimos, tá? Eles têm horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C e horizonte R, tá certo? Vocês vão escalar até lá em cima para coletar o O, o A, o B e o C aqui. Como não sei, vou se virar. Quatro horizontes. Quatro horizontes aqui. O, A, B e C. Horizonte O, A, B e C. Aqui é o C. O, A, B e C. Ali, mas- Quatro horizontes aqui. Mais Não, amarelinho O, ali. A, B e C. É o B, mais em cima é o A. O, A, B e C. Bom, a característica química desse solo é bem melhor do que os outros, tá certo? Então é um solo com V% também baixo, mas não tão baixo quanto os outros. Está em torno de 45, 50% por aí, tá? Ele não é um solo muito bom, no entanto é melhor do que os outros. Então o V% dele é distrófico ainda, M% é elevado, CTC e CTA baixo. Porém, em relação ao alumínio, é menos alumínio do que os outros. Então é um solo que ainda está em processo de temperismo para chegar a vir ser um latossolo futuramente, tá? O % é baixo. É baixo, mas é melhor do que o outro. Porcentagem 48? É, por aí, perto de 50. Quase 50. Quase isso. Em, Porque te- acima de 50 já é... Isso. Não, depois que vão... Em termos de textura, ele apresenta textura arenosa no horizonte A, bem perfeito, e no horizonte B, textura argilosa. Tá certo? No A, ele tem textura arenosa e no B tem textura argilosa, tá? Não tem processo de iluviação quanto vocês viram no outro solo, tá? Então não tem o horizonte diagnóstico B textural. Esse é o solo mais novo, tá certo? Ele veio originado do neossolo. Só que foi mais em temperismo, então já criou mais horizontes. Tá certo? A plasticidade e pegajosidade dele é bem inferior em comparação com os outros que nós vimos, tá? Tirando o neossolo, em comparação àquele perto da Uni. Então ele tem mais areia do que o outro. Então vamos ver que ele não é tão plástico quanto o outro. A plasticidade dele diminui um pouco mais, tá? A quantidade de macroporo e microporo é variável. Tem muito mais do que encontrado com o outro. A capacidade de armazenar água é bem melhor do que o outro solo. Tá certo? Então ele mais ou menos beirando aí a textura média. Tá? Não chega a ser uma média perfeitamente bem, mas chega próximo. Só que ele é mais velho e mais intemperizado. Alguma dúvida sobre ele? Referente ao horizonte A vai ser macroporo e Horizonte B, A, macroporo, horizonte B, microporo. Tá certo? Ele é bem destacado. O C é puxado para o arenoso, é mais areia. Tá? Então, o arenoso porque vem da rocha. Exatamente. Tá mais próximo. Tô vendo aqui, tem um pouquinho mais de argila porque vem de cima. Entendeu? É porque eu fui, vem a E aqui tá, você pode cavar aqui quando vê que tem mais areia. Entendeu? Porque vem a argila de cima, aí tá misturado. Tá? Se tirar só um pouquinho aí, ó, parece, né, aqui, ó. Parece, você pode arrancar que você vai ver. Tá vendo que é areia? Tá? Então, horizonte O e A é lá em cima, tá? Tá o martelinho aqui, escalam aí e pode pegar. Esse é o C. É o último antes do R. Tá? Ele é areia. O e o A. Eu quero o A, o B e o C. São 4 aqui. Oi? O nome bota BR-364, 10 km de Jaci. 364. Puff, cadê o Puff? Jaci. Eu tenho, todo é argiloso, todo é argiloso. O Puff menor.